Em entrevista à Jovem Pan Marília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli, fez uma projeção para o Brasil nos próximos dias. Acompanhe. Olha, o Brasil é de uma grandeza enorme. E o Brasil, nesse momento, o que precisa, como sempre precisou, é de união. Nós passamos da Constituição de 1988 até hoje, pelo voto popular, elegemos todos os espectros políticos que existem. Nós elegemos Collor da direita, depois veio Itamar com o impeachment de Collor de centro, depois veio Fernando Henrique de centro-esquerda, mas que fez um governo de reformas liberais para a economia desenvolver nesse mundo em globalização. Depois veio o Lula, que aprimorou o olhar social para as classes mais pobres. Depois veio a presidente Dilma Rousseff com um olhar de esquerda com mais aquela esquerda que pensa em interferir na economia, o que não deu certo. Sofreu o impeachment, não porque cometeu alguma irregularidade, nenhum erro, não. É uma mulher extremamente honesta e benquista. E aí veio o presidente Bolsonaro de direita com apoio da extrema-direita. O que eu quero dizer com isso é que o Brasil, através do olhar do povo, ele passou por todos os olhares políticos. E o povo, na verdade, é um povo muito sábio, ele sabe escolher. Eu não vejo que há divisão no Brasil. O que há é uma ideia de quem é o melhor para fazer o melhor para o povo. A entrevista à Jovem Pan do ministro Antônio Dias Toffoli, girando mais uma vez nossos comentaristas. Deputado Coronel Tadeu, ele fala sobre a polarização e fala também sobre a necessidade da união dos brasileiros. Que avaliação é possível fazer dessas falas? Ele que é um ministro que dá entrevistas, mas não fala tanto quanto alguns outros, né? Tiago, a alternância de poder, ela faz parte da democracia. Só que fora desse contexto e dessa entrevista do ministro Dias Toffoli, nós temos um caso muito grave no governo do PT, no período de 2003 até 2016, que foi a corrupção. E o PT não só participou da corrupção, como incentivou. Ele montou as quadrilhas nos ministérios, nas empresas estatais e por todos os lados. E isso manchou demais a história do PT. O que hoje nós vivemos não é uma indignação, é uma não aceitação do retorno do PT, porque nós sabemos que tudo isso é possível retornar. A corrupção deveria ser banida nesse país. O país, como ele falou, é um país grande, gigante, rico. Nós podemos falar as melhores coisas no Brasil, só não podemos falar dos políticos do PT. E quando assumem um governo, destroem um país em pouco tempo. E foi isso que aconteceu. Então, hoje o quadro ele pode ser bem polarizado, ele está bem polarizado justamente pelas práticas que o PT implantou durante o seu governo. Isso é condenável e parte da população reconhece isso. Lamentavelmente, por falta de conhecimento ou por desleixo mesmo com a política, uma grande parte da população nem se importa. Aliás, às vezes eu me pergunto se ela é atingida, mas aquela parte da população que sente no bolso os efeitos da corrupção, essa sim se manifesta e se manifesta de forma legal. Agora, Diogo Schelp, num evento no litoral paulista no fim de semana, o ministro Ricardo Lewandowski disse que a pacificação do país, a redução dessa intensidade da polarização política é um dos grandes desafios do próximo governo. Será que Lula e sua equipe vão conseguir lidar com isso e enfrentar essa radicalização? Lívia, essa é uma grande questão e é uma grande necessidade. A gente viu o quão mal pode causar essa polarização extrema, essa polarização que não é baseada no debate de ideias necessariamente. A gente não viu esse debate aprofundado durante a campanha, mas sim uma polarização baseada no afeto, ou na rejeição que as pessoas têm em relação a um ou outro candidato. É preciso reconhecer o seguinte: primeiro, o STF ressuscitou Lula politicamente, tirou ele da cadeia e colocou ele de volta no jogo político. Isso é algo que foi questionado naquele momento, mas que depois passou a ser um fato consumado. E aí vem o voto popular. E o voto é soberano.
Os brasileiros escolheram esse candidato em detrimento do outro. Talvez não porque considerassem que ele tivesse o melhor projeto, mas porque rejeitaram o projeto do governo atual de forma bastante contundente. Porque mesmo sendo uma diferença pequena, é a primeira vez que um presidente que busca a reeleição no Brasil não consegue esse feito. E isso é preciso levar em conta que isso deve ter uma espécie de autocrítica. O governo atual precisa entender por que, apesar de ter do outro lado um candidato que mal havia saído da cadeia, e que tem todo aquele histórico de corrupção em seus governos, como é possível que a população escolheu ele mesmo assim? Por causa dos erros do atual governo. E isso é que é preciso ser reconhecido. Agora, a população falou, o voto popular falou, o voto é soberano e as pessoas precisam reconhecer esse resultado e tocar para frente, ficar de olho no próximo governo para que não haja grandes desafios, e coisas que sejam, enfim, nocivas para o futuro do país.